Fiz uma maquiagem na minha modelo, Thalita Leme, ela sempre vem pra mim de modelo. E eu fiz uma técnica chamada Semi-Cut Crease com delineado infinito. Pra quem tem certo medo, uma dificuldade em fazer delineado gatinho, eu acho que essa técnica é muito legal pra ir aprendendo e começar com calma. Espero que gostem do vídeo. Vou colocar agora pra vocês assistirem e fiquem com ele. Então, meninas, comecei a pele dela limpando com água micelar da Ruby Rose. Limpei todo o rosto dela. Agora hidratei toda a pele dela usando o hidratante da Nivea. Aí, pra finalizar, eu passei o primer da Ruby Rose também. E agora eu vou começar a fazer a sobrancelha dela. Vou usar uma sombra marrom clarinha no começo. E depois no meio eu já vou começar a vir com um marrom um pouquinho mais escuro. Não tem problema se errar ou passar um pouquinho da sobrancelha, tá? Agora eu vou demarcar toda a sobrancelha dela, vou usar a base mesmo que eu já vou usar no rosto dela e vou aplicar, por isso que eu falei pra vocês, que não tem problema se dar uma passada com a sombra, porque a gente vai corrigir isso depois, tanto em cima quanto embaixo. Já delimitei a parte de baixo e agora eu vou delimitar a parte de cima. Com bastante calma pra fazer essa parte. Olha como ela fica bem perfeitinha. Vou agora tirar essa marcação com a base, né, que eu deixei. E já vou vir aplicando no olho dela também pra servir como um fixador de sombra. Agora eu peguei uma sombra alaranjada da paletinha da Huda Beauty e vou esfumar. Deposito no cantinho e vou esfumando com a mão bem leve. Sempre eu coloco no final do pincel a mão, porque fica mais leve ainda o pincel e não fica com aquele esfumado todo marcado. O esfumado ele não pode ficar nada marcado, pra gente conseguir fazer todos os degradês dele certinho. Peguei uma sombra, também da paletinha da Huda, um tom mais escuro. E também vou dar profundidade ao meu côncavo agora. Como a gente vai fazer um semi-cut crease, então a gente precisa deixar o côncavo todo marcadinho, bem escurinho. E sempre fazendo um tom a menos que um tom a mais que o primeiro que a gente usou. Do outro lado a mesma coisa. Aparenta que não tem diferença, mas ele dá muita diferença no nosso côncavo. Agora, com um tomzinho um pouco mais escuro, que daí eu já tô usando uma sombra da MAC. Um tom mais escuro eu vou vir dando um pouco mais de profundidade, ainda em todo o côncavo. E agora eu deposito um marronzinho escuro da paleta da Ruby Rose, pra gente dar mais profundidade ainda. Que esse vai ser a nossa última sombra escurinha até antes do corte. Peguei mais um pouquinho da sombra marrom da Ruby Rose, só para dar um acabamento e depositar mais, deixar mais densa a cor no finalzinho dela. Agora peguei uma base L1 da Ruby Rose, que ela tem o fundo mais rosado, e vou cortar todo o semi-cut crease. Muita calma nessa hora, tem que ir devagarzinho,
Não pode ir rapidinho nem nada, porque a gente precisa dar um acabamento em todo o globo dela ocular. Tô cortando o outro olho pra ficar bem certinho. A gente pede pra modelo olhar um pouco pra cima também depois, pra ver se tá bem cortadinho, bem certinho. Porque isso também tem que aparecer quando ela tiver com o olho aberto. Ó, tá vendo? Tem que ser bem redondinho, não pode ficar com marcação, tem que ficar bem certinho, que é ele que vai definir toda a sua maquiagem. Peguei uma sombra da Catherine Hill, uma cintilante bem clarinha, e tô depositando. Eu só deposito, eu não arrasto nem nada, só dou leves batidinhas para poder pigmentar. Usei uma sombra laranjinha, também da paleta da Catherine Hill, só pra gente usar como segundo tomzinho. Fiz uma misturinha agora da paleta da Ruby Rose, um marrom mais escuro, com o preto da Catherine Hill, pra mim depositar nesse cantinho e começar a fazer bem de leve, só pra dar o acabamento do delineado infinito que eu vou fazer já já. Uso o delineador da Vult, que ele é bem mais fácil de aplicar, a ponta dele é bem fininha. E começo fazendo um delineado bem fininho no começo do olho e começo a engrossar da metade pro final, pra gente esfumar ele todo depois. Ó, bem fininho do começo e vou engrossando até o final. Fiz do outro lado a mesma coisa, bem fininho, pra gente esfumar tudo isso no final, é por isso que se chama delineado infinito. Agora eu vou dar o acabamento, vou voltar com a sombra pretinha, só pra esconder essa marcação do delineador com a sombra, que na verdade eu usei um delineador bem sequinho, eu prefiro líquido, pra poder mesclar mesmo bem isso e não ficar nenhuma divisão. Vou usar a água micelar da Ruby Rose novamente, pra mim poder limpar toda essa sombra que caiu. Um dos motivos de eu não fazer a pele primeiro, porque eu faço uma boa sujeirinha e venho limpando tudo. Agora eu venho aplicando a base da Ruby Rose, a que eu tô usando nela é a L2, e com o pincel Kabuki macio, eu venho dando batidinhas em todo o rosto. Faço uma parte de cada vez, pra não correr o risco de secar a base e dar uma manchadinha. Ó, o outro lado a mesma coisa, vou fazendo por partes. Esfumei um lado, agora eu venho esfumando esse. Aplico toda a base e depois eu venho com batidinhas. Não arrasta, gente, senão não vai ficar depositado nada dessa base. Agora eu vou vir com uma esponjinha úmida, pra ela ficar bem mais macia, pra ela ficar mais fofinha e mais fácil de dar todo o acabamento dessa base. Eu uso ela úmida porque ela segura bem a maquiagem, dá oleosidade também, principalmente pra quem tem pele oleosa, ajuda muito. Agora eu venho com um corretivo da Ruby Rose L1 e venho fazendo a iluminação. Agora eu venho com a esponjinha novamente e vou dar batidinhas para espalhar todo esse corretivo. Agora eu vou pegar a paletinha da Ruby Rose, que tem todos os pós, eu vou pegar o tom mais clarinho e com uma esponjinha de queijinho eu vou aplicar todo esse pó e vou deixar descansar esse pó
para ficar iluminado, tanto embaixo das olheiras, no nariz, quanto na área T mesmo, testa, nariz, queixo e as nossas olheiras, para fazer a iluminação. Agora eu vou pegar o pó do tom da pele dela mesmo e vou selar toda essa base no rosto dela. Aí eu venho com esses dois tons da paletinha da Ruby Rose, os dois últimos, que um é quente e um é frio, e venho fazendo todo esse contorno. Sempre tem que ser 2 dedos acima da boca e 2 dedos acima do nosso maxilar. Também apliquei um pouquinho no queixo, um pouquinho na testa, como se eu estivesse fazendo um 3 mesmo na pele. Com a mão bem leve. E agora eu vou fazer o contorno do nariz. Faço uma basezinha reta, com a mão bem leve também, para não ficar nada marcado. Agora eu venho dando acabamento embaixo do olho. Eu não gosto de passar lápis na linha d'água, porque ele fica um olho mais fechado. E eu gosto mais do olho aberto, principalmente para tirar foto. A não ser que a cliente me peça, mas como ela era minha modelo, então eu fiz do jeito que eu gosto mesmo. Uso 2 sombras, uma roxinha com uma avermelhada, que dá o tom certinho do que eu usei acima do olho dela. Agora eu vou usar o iluminador da Miss Rosé, um pouco acima, no arqueado da sobrancelha. E no cantinho interno também, lagrimal, né? Que a gente gosta. Agora eu vou tirar todo o acúmulo de pó que eu depositei embaixo. Já tá tudo bem seladinho, já fiz a parte de baixo do olho. Então agora eu só venho varrendo. Agora eu usei soro fisiológico, isso mesmo. Pra assentar todo o pó, pra não ficar aquele aspecto de pó no rosto. O soro fisiológico é muito legal pra isso, porque ele suga todo o pó do rosto, deixando que a pele dure muito mais tempo. Agora eu venho usando o iluminador da paletinha da Miss Rosé também. Aplico no nariz, na boca, um pouco no queixo. E em todas as nossas têmporas, um pouquinho na testa também. Agora eu usei um batom roxinho e venho marcando toda a boca com um pincel bem fininho, como se fosse um lápis de boca mesmo. Como eu não gosto muito de usar, particularmente eu uso assim. E depois venho aplicando todo o batom. Preencho toda a boca com o batom. Faço todo o desenho dela bem certinho. Se a cliente treme a boca, pede para ela ficar com a boca bem fechadinha. No caso, a minha modelo, ela já tá um pouco acostumada. Agora eu venho aplicando os cílios postiço, que não pode faltar. Eu juntei 2 cílios. Ambos são do AliExpress e usei a cola da Kiss. Depois eu junto com o rímel, né? Pra não ficar nada separado. Olá, quer aprender a fazer várias técnicas e truques de maquiagem? Ser uma profissional? Se sua resposta for sim, clique no link que está na descrição do vídeo, ou link no primeiro comentário.